Imagine uma arma invisível, capaz de se espalhar pelo ar, pela água ou pelo contato entre pessoas. Essa é a realidade dos crimes com agentes biológicos, uma das formas mais perigosas de ameaça à saúde pública. Mas afinal, o que são agentes biológicos? Agentes biológicos são organismos vivos ou substâncias produzidas por eles, como vírus, bactérias, fungos e toxinas. Eles existem naturalmente e muitos fazem parte do nosso dia a dia, mas podem se tornar extremamente perigosos quando utilizados de forma intencional para causar danos. Tá, mas o tema não é esse. E os crimes? Os crimes com agentes biológicos acontecem quando alguém usa esses micro-organismos com a intenção de provocar doenças, pânico ou morte. Isso pode incluir contaminar água ou alimentos, espalhar doenças propositalmente ou até desenvolver armas biológicas em laboratórios clandestinos. Além disso, os crimes biológicos se destacam pelo seu potencial de causar impactos prolongados e difíceis de reverter, atingindo não apenas pessoas, mas também o meio ambiente e atividades econômicas. Um único ato pode comprometer plantações, contaminar ecossistemas inteiros e gerar consequências que se estendem por anos. Por esse motivo, esse tipo de crime também é tratado como uma ameaça estratégica, sendo alvo de acordos internacionais e fiscalização rigorosa, já que seus efeitos podem ultrapassar fronteiras e afetar diferentes regiões de forma imprevisível. Ao longo da história, diversos episódios demonstram como os crimes biológicos podem sair do campo teórico e se tornar acontecimentos reais, com consequências marcantes. Esses casos ajudam a compreender na prática como esses atos são realizados, quais impactos geram e por que despertam tanta preocupação em nível global. A seguir serão apresentados alguns exemplos que evidenciam a gravidade e a complexidade desse tipo de crime. Em 1984, na cidade de Dédales, nos Estados Unidos, um surto de intoxicação alimentar chamou a atenção das autoridades. Centenas de pessoas passaram mal após comer em restaurantes locais, e tudo parecia ser apenas um problema de higiene. Mas, com o avanço das investigações, veio a verdade. O surto não foi acidental. Integrantes de uma seita contaminaram propositalmente alimentos com a bactéria Salmonella. O objetivo era deixar a população doente para influenciar uma eleição local, reduzindo o número de eleitores. Esse caso ficou marcado como um dos primeiros ataques de bioterrorismo nos Estados Unidos. Ele mostra como agentes biológicos podem ser usados de forma estratégica e perigosa, levantando alertas importantes sobre segurança e controle. Em 2001, pouco tempo após os atentados de 11 de setembro, os Estados Unidos enfrentaram um novo tipo de ameaça. Cartas contaminadas começaram a ser enviadas pelo correio, gerando medo em todo o país. Essas cartas continham esporos de anthrax, uma bactéria altamente perigosa. Elas foram enviadas para jornalistas e políticos, e ao serem abertas, liberavam o agente biológico no ar. O ataque causou várias infecções e algumas mortes, além de provocar pânico generalizado e a interrupção de serviços postais. O caso ficou marcado como um dos principais episódios de bioterrorismo da história recente. Ele mostrou como agentes biológicos podem ser utilizados de forma silenciosa e difícil de detectar, aumentando a sensação de insegurança e exigindo respostas rápidas das autoridades. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão realizou uma série de experimentos secretos que só foram totalmente revelados anos depois. Esses testes aconteceram principalmente na China e envolveram o uso de agentes biológicos em larga escala. A principal responsável por essas ações foi a chamada Unidade 731, um grupo militar que conduzia experimentos com bactérias e outros agentes biológicos em seres humanos. Prisioneiros eram expostos a doenças como peste bubônica e cólera, muitas vezes sem qualquer tipo de tratamento, para que os efeitos fossem observados. Além disso, houve casos de liberação desses agentes no ambiente, contaminando regiões inteiras.
Esses acontecimentos ficaram marcados como alguns dos exemplos mais extremos de crimes biológicos da história. O caso evidencia até onde o uso indevido da ciência pode chegar e reforça a importância de limites éticos e controle internacional sobre esse tipo de pesquisa. Casos como esses mostram que os crimes biológicos vão muito além de situações isoladas, trazendo consequências graves e duradouras. Eles podem gerar medo coletivo, desestabilizar regiões inteiras e causar danos difíceis de reparar, tanto no ambiente quanto na sociedade. Por isso, é fundamental manter o controle, a fiscalização e o uso responsável da ciência, para evitar que esse tipo de ameaça volte a acontecer. No Brasil, ações que envolvem a disseminação intencional de doenças podem ser enquadradas em diversos crimes, como perigo para a saúde pública. Dependendo da gravidade, esses atos podem ser considerados até terrorismo. Internacionalmente, existe a Convenção sobre Armas Biológicas, que proíbe o desenvolvimento e uso desse tipo de arma. No fim, todos esses casos deixam um alerta claro. O maior perigo não está apenas nos agentes biológicos, mas nas mãos de quem decide usá-los. Quando a ciência perde seus limites, as consciências deixam de ser controláveis e passam a afetar gerações. E é exatamente por isso que não é só um tema do passado, é uma responsabilidade do presente. Porque, no final, a diferença entre salvar vidas e destruí-las está nas escolhas que fazemos.